Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Os legados de Pinto Balsemão, recordados por Teresa de Sousa. Ao longo da minha já longa vida, a causa em que mais me tenho empenhado, a causa que mais me tem motivado é a da luta pela liberdade de expressão e pela liberdade de informação. Francisco Pinto Balsemão gostava de se anunciar como jornalista, ou como acontece nesta declaração prestada à Porto Editora na apresentação do seu livro Memórias, como um lutador pela liberdade de expressão e de informação. É verdade que depois da sua saída da política ativa e por volta de 1983, Pinto Balsemão foi acima de tudo um patrão da imprensa, do Expresso, que fundara 10 anos antes, e depois de 1992 também da SIC, a primeira estação de televisão privada em Portugal. Neste episódio do P24, não esquecemos esse seu legado de jornalista e de empresário dos mídia, até porque o público deve muito à cultura de liberdade e independência que soube alimentar no Expresso. Mas fomos, antes de mais, à procura da herança que Francisco Pinto Balsemão deixou na memória histórica do país a partir da primeira tentativa de liberalização antes do 25 de Abril. E para essa tarefa, convidámos a jornalista do Público Teresa de Sousa, que foi ativista nos tempos da ditadura, viveu de perto o 25 de Abril e integrou os quadros do Expresso até 1989, o ano em que a história acelerou. Nessa data, Teresa de Sousa juntou-se a um grupo de jornalistas do Expresso liderados por Vicente Jorge Silva para abrir uma nova página na imprensa portuguesa, a criação do Público. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Teresa de Sousa, muito obrigado por vires ao P24. Tu lembras-te do primeiro contacto, da primeira vez que estiveste ou que conversaste com o Dr. Francisco Pinto de Balsemão? Não tenho momento, mas sei que eu cobria o Parlamento naquela altura pela rádio comercial, era a cronista parlamentar da rádio, e que falei com ele várias vezes quando ele era primeiro-ministro. Nessa altura lembro perfeitamente. E depois até tenho uma cena muito interessante com ele. Eu era cronista da rádio comercial, comecei a colaborar no Expresso, aquelas colaborações que era só, não era do quadro, digamos. Paga a E peça. ele um dia chamou-me ao gabinete dele, porque entretanto o diretor insistiu com ele para me pôr no quadro para eu poder libertar-me da rádio comercial, queriam-me exclusivo no Expresso. Ele chamou-me ao gabinete e quando eu cheguei lá ele tinha assim um monte de cassetes, não sei se as pessoas ainda se lembram do que é uma cassete. Era uma coisinha gravada nos gravadores que nós utilizávamos e disse-me: sabe o que é que eu estive a fazer ontem à noite? Estive a ouvir aqui nestas cassetes as suas crónicas parlamentares todas de quando eu era primeiro-ministro. Ninguém disse tão mal de mim como você. E eu ia a retorquir para dizer que não era bem assim. Ele disse: mas isso não interessa nada. Quer entrar nos quadros do jornal? Foi assim o nosso primeiro. Podes ver como é que era o Dr. Balsemão. Portanto, entre a política e, enfim, o seu papel na política e a defesa dos princípios fundamentais do jornalismo, ele defendia sempre os princípios do jornalismo. Exatamente, e se eu criticava, ele não gostava, mas achava que era meu direito. Quer dizer, foi muito engraçado. Mas ele teve uma vida de primeiro-ministro no sétimo e oitavo governos constitucionais, se não estou em erro, muito difícil, quando sucedeu ao Francisco Sá Carneiro, com muitos problemas. Ele teve que combater, por um lado, portanto, a oposição, teve que se bater com o Presidente da República, na altura Ramalhianos, e teve que se confrontar também com o seu próprio partido, não é? Eu acompanhei muito os conselhos nacionais do PSD quando ele era primeiro-ministro. Os maiores problemas dele vieram do PSD, até porque ele tinha a maioria absoluta no Parlamento, tinha herdado do Dr. Sá Carneiro
e não tinha grande problema no Parlamento. Tinha problemas constantes no seu próprio partido. Isso faz lembrar aquela velha frase do Winston Churchill que dizia, portanto, na oposição estão os meus adversários, no meu próprio partido estão os meus São os inimigos. meus inimigos. Era exatamente o que aconteceu ao Dr. Balsemão. Agora, eu acho, eu tenho ouvido, e toda a gente está a ouvir, as homenagens que lhe são feitas por toda a gente, agora que ele, infelizmente, já cá não está, e noto que as pessoas não falam de dois ou três aspectos em que ele foi fundamental para a democracia portuguesa e que passam um pouco ao lado, talvez porque as pessoas sejam mais novas, não tenham tanta memória, não sei. Quais são, então? Mas ele são três fundamentais. Logo a seguir ao 25 de Abril. Em primeiro lugar, ele e o Dr. Sá Carneiro e o Magalhães Mota fizeram uma coisa fundamental para a democracia, que foi criar um partido político democrático enraizado numa visão da democracia liberal para enquadrar a direita dos altos funcionários públicos, a direita da sociedade civil, que viveu sempre bem, confortável com o fascismo e que eles conseguiram enquadrar num grande partido democrático sem dar espaço a derivas mais radicais, no sentido da direita radical, que podiam ser nefastas para a democracia. Isso foi decisivo. Segundo aspecto decisivo, ele, com o doutor Mário Soares, tinha uma visão cosmopolita, eram cosmopolitas, eles conheciam o mundo, pensavam o mundo num país ainda, tu não te lembras, que és muito novo, profundamente provinciano. E essa abertura ao mundo, esse cosmopolitismo, essa visão muito já do conjunto da Europa, foi decisiva. A terceira questão fundamental, as pessoas falam muito, naturalmente, do seu entendimento com o Dr. Soares para fazer a revisão de 1982, A revisão que constitucional, sim. acabou, exato, que acabou com a tutela militar do regime, que exigiu uma luta enorme, porque nem o general Ramalhianes, Presidente da República, nem os tutores do regime militares acharam graça a essa decisão que os dois tomaram para fazer, citando o Dr. Mário Soares, de Portugal uma democracia plena, como ele dizia, plena. A terceira grande contribuição do Dr. Balsemão para o nosso país foi que ele, mais uma vez o Dr. Soares, aí não foram os únicos, do Sá Carneiro também, naturalmente, ele eram europeístas desde o primeiro dia. Consideravam que Portugal só tinha futuro no quadro da então Comunidade Económica Europeia. Isto hoje parece-nos óbvio, na altura não era assim tão óbvio. Havia muita gente a falar de um país mais virado para as antigas colónias, para o terceiro mundo. Não era óbvio como é hoje. Até o professor Cavaco Silva, que vem depois a destronar o Dr. Balsemão e a ter o percurso que nós conhecemos. Eu lembro-me dele na cerimónia de assinatura do Tratado de Adesão em 12 de junho de 1985, a dizer que logo que fosse eleito primeiro-ministro ia rever o acordo de adesão. Claro que depois não fez nada disso. Portanto, estes três aspectos da vida do Dr. Balsemão na consolidação democrática foram fundamentais e deve-se-lhe isso, e está
tem sido pouco sublinhado quando falamos dele como homem de espírito livre, liberal, um contributo decisivo para a imprensa. Como tu sabes, eu também. O público é o fruto da cultura jornalística do Expresso, não é? Ainda hoje, a liberdade que nós temos na redação é fruto do espírito que nós aprendemos no Expresso. Uma outra questão que eu gostava de te colocar, enfim, nessa altura tu ainda não eras jornalista, estudavas, e, enfim, na fase final do processo, dos últimos anos antes do 25 de Abril, tu estavas exilada em França, mas na altura, como é que a tua geração, que estava situada bastante mais à esquerda, olhava para a chamada ala liberal? Olha, em 1969, 70, que foi o ano em que eu entrei em Económicas, antes de ir para o exílio, nós, em Económicas, tínhamos uma associação de estudantes muito radical, muito mais que o PCP, contra o regime, mas de vez em quando o ISEG é ao lado da Assembleia da República, não é verdade? O velho edifício do ICF é mesmo ao lado, e nós de vez em quando íamos à Assembleia, apresentávamos como estudantes para ouvir o que dizia a aula liberal. Mas, naturalmente, achávamos a aula liberal, naquela altura, uma facção burguesa do regime que o queria liberalizar e que, no fim de contas, acabaria por fracassar, achávamos nós na altura, porque a guerra colonial, o que de facto veio a acontecer, impediria sempre o Marcelo Caetano de abrir o regime, como de facto aconteceu, portanto, o sonho daqueles 5 deputados liberais que nós íamos ouvir à Assembleia Nacional não tinham grande futuro, como de facto não tiveram. No exílio era diferente, porque no exílio os meus contactos, alguns de bastante contestação, eram em relação ao PS e ao Dr. Soares, que também vivia em Paris no exílio, que tinha uma atividade intensíssima e que nós muitas vezes íamos aos comícios e às sessões de esclarecimento que ele organizava, mais para o contestar do que para o apoiar, naturalmente. Quando saíste do Expresso e te juntaste ao grupo fundador do Público, aí por volta de 1989, exatamente, tu tiveste alguma conversa com o Dr. Pinto Balsemão que achas importante recordar? Sim, tive uma conversa que não foi agradável, porque ele achava que nós éramos, chamava-nos traidores, é uma palavra muito forte, mas era a que ele utilizava. Mas depois isso passou. Eu encontrei o Dr. Balsemão muitas mais vezes, como já era jornalista do Público, e ele chamava-me a sua traidora preferida, com um ar muito simpático, e o interesse dele nas conversas que tinha comigo era sempre o mesmo: Europa, 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 o futuro da Europa, o que é que está a acontecer. E, portanto, mantivemos uma relação de enorme cordialidade e amizade até. Agora, ele ficou muito marcado pela nossa saída, liderados, como sabes, pelo Vicente Jorge Silva, para fundarmos o Público. Agora, a responsabilidade também é um pouco dele, porque o Vicente e o Jorge Bemans ofereceram-lhe a possibilidade dele financiar um diário e ele não aceitou essa possibilidade. E o argumento que o Vicente e o Bemans lhe davam era um argumento muito forte. Estávamos em 88, 89, Gorbachev, o mundo a mudar completamente, e o Vicente argumentava
que um semanário, porque não havia online, não se esqueçam, era só papel, um diário, um semanário não acompanhava a informação do ritmo das mudanças internacionais. Foi essa a conversa que nós tivemos. Muito bem, Teresa de Sousa, muito obrigado por nos trazeres aqui as tuas memórias. Foi, como sempre, um enorme privilégio falar contigo. Obrigada. This is about Bruce Springsteen. And these are the songs that he wants to work on right now. I saw her standing on the front lawn, just a twirling. Estados Unidos, princípio dos anos de 1990. Um artista em pleno auge criativo e em vésperas de entrar em depressão. Um filho da América profunda, com o pai blue collar e com uma dependência do álcool, a viver a contradição entre um destino previamente traçado e a surpresa da vida que o encaminhava para o sucesso. Está aí Deliver Me From Nowhere, que procura retratar Bruce Springsteen durante a gravação do disco Nebraska. Uma história sobre um músico genial, ou nas palavras de Jorge Mourinho, que pode ler no Y, um belo filme triste, ainda mais por filmar a tristeza com um grão de areia na engrenagem do sucesso. Nas salas portuguesas depois de hoje, com o título Salve-me do Desconhecido. O P24 regressa amanhã. Tenham um bom dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.